Bom dia, professor. Nosso trabalho vai ser sobre a cetoacidose diabética. Nosso grupo é a Caterine Cândido, eu, Gabriel Bizetti, o Rafael Cacilhas, o Vinícius Almeida e o Yuri Lobo. Bom, a cetoacidose diabética é uma condição médica que acontece quando os níveis de açúcar no sangue encontram-se muito altos e estão acompanhados do aumento da quantidade de cetonas. A cetoacidose diabética ocorre mais em pacientes com diabetes do tipo 1, mas ela também pode vir a ocorrer com pacientes da diabetes tipo 2. O primeiro passo para que uma pessoa com diabetes entre em cetoacidose é a falta de insulina no organismo. Como os pacientes diabéticos do tipo 1 não produzem insulina, a cetoacidose é uma complicação muito mais comum nesses casos. Nos pacientes do diabetes tipo 2, ela também pode vir a ocorrer, mas ela ocorre, na maioria das vezes, durante uma infecção ou quando os pacientes não aplicam corretamente as doses de insulina. A insulina é responsável por fazer com que a glicose que está na corrente sanguínea entre nas células e seja metabolizada, gerando energia. Quando há falta da insulina, duas situações ocorrem simultaneamente. O nível de açúcar no sangue vai aumentando e as células sofrem com falta de energia. Para evitar que as células parem de funcionar, o organismo passa a usar os estoques de gordura para gerar energia. Só que nesse processo em que o corpo usa a gordura como fonte de energia, formam-se as cetonas. As cetonas são substâncias ácidas e por isso elas acabam desequilibrando o pH do sangue. Elas, sendo assim, causam um desequilíbrio na composição sanguínea, que se não for tratado pode levar ao coma e até à morte. E vai. Bom, agora eu vou adentrar sobre a descrição metabólica. A cetoacidose diabética, como já dito anteriormente, ela resulta da deficiência profunda de insulina, seja ela absoluta, quando não há produção, ou relativa, quando não há a aceitação dos receptores. Além disso, soma-se a essa patologia o excesso de hormônios contrarreguladores, como o glucagon, o cortisol, catecolaminas e GH. Primeiramente, é muito interessante lembrarmos que a insulina estimula os receptores GLUT4 do músculo e do tecido adiposo. Todavia, como há falta dessa, mesmo com a alta concentração de glicose pós-alimentação, o açúcar não conseguirá entrar nesses tecidos. Além disso, sabemos que tal hormônio também estimula vias metabólicas por um impulso enzimático dentro das próprias células de todo o nosso corpo. Ou seja, com a escassez de insulina, o organismo irá desviar a rota visando o catabolismo. Afinal, o que vai acontecer com a gente, né? No músculo, não tendo a entrada suficiente de glicose, responde então ao glucagon e ao cortisol, efetuando a proteólise. Dessa forma, quebra suas proteínas, gerando aminoácidos. Esses aminoácidos, por sua vez, formam outros substratos para o tecido muscular e o fígado. Como a amônia, que será jogada na circulação sanguínea, causando consequências sérias que serão vistas posteriormente, além do piruvato, o qual será aproveitado para a produção de glicose e pela gliconeogênese, gerando mais açúcar, apesar de já tê-los, que piora drasticamente a situação. Olá, professor. Olá, sala. Eu vou dar continuidade ao que o Gabriel acabou de falar. No tecido adiposo, vai acontecer a quebra do triacilgliceróis, ou seja, a lipólise. Essa quebra ela vai gerar ácido graxos e glicerol. O glicerol, assim como o piruvato, ele vai servir de substrato para a produção da glicose. Já os ácidos graxos, eles vão gerar grande quantidade de acetil-CoA pela beta-oxidação, ou seja, isso irá produzir corpos cetônicos nesse processo denominado cetoneogênese, que também é uma via estimulada pelo glucagon. E, além disso, esse hormônio vai fazer com que o glicogênio hepático seja quebrado em glicose em um processo chamado
glicogenólise. E assim, a glicose ela vai ser transportada para o sangue, o que piora ainda mais a situação do cetoacidose diabética, né? Os corpos cetônicos, por sua vez, eles vão causar a diminuição do pH sanguíneo e resultar em um quadro de acidose metabólica. Os corpos cetônicos, eles são representados pelo acetoacetato, beta-hidroxibutirato e cetona. Assim, exemplificados pela figura 1 e a figura 3. Por sua vez, eles vão causar a diminuição do pH sanguíneo. E nesse passo a passo, que a gente está resumindo aqui, primeiramente, a hipoglicemia e o acúmulo dos ácidos graxos no sangue é um resultado da lipólise que ocorreu. Então, em seguida, haverá uma cetose, que há um aumento na concentração dos corpos cetônicos no sangue e, por fim, um acúmulo de amônia. Bom, iremos adentrar agora no tópico consequências metabólicas. O aumento excessivo dessa glicose no sangue vai resultar em sua eliminação, porque nosso organismo vai querer eliminar esse excesso para não causar mais prejuízo para o nosso corpo. Então, quando a glicose está em concentração maior que 280 milimol por litro, irá se ter a poliúria, que é o excesso de urina decorrente da ação da glicose, que puxará mais água para o espaço extracelular. Como consequência disso, primeiramente, a gente vai ter o quê? Uma desidratação e também uma perda de eletrólitos. Mas essa consequência irá gerar mais 3 problemas. O primeiro é a hipotensão, porque irá ter a perda de muito sódio e essa hipotensão terá como consequência o aceleramento do coração para tentar compensar a hipotensão, no caso. Além disso, irá ter a polidipsia, que é o aumento da sede, que está se perdendo muita água. Essa perda de eletrólitos com o aumento da água no espaço celular vai gerar uma hiponatremia, pois está se excretando muitos íons e dessa gerará um edema cerebral, pois essa modificação, né, acontece bastante rápido. Outro fator que contribui para o aumento do edema cerebral é o que o Yuri falou agora, né, o aumento da amônia no sangue, e desse edema então vai causar mais 3 consequências, que são tremores, a letargia e, por fim, o coma. Acho que foi. Dando continuidade ao que o Rafael acabou de dizer, os corpos cetônicos gerados na cetogênese vão diminuir o pH do sangue dos níveis normais, ou seja, o pH vai ficar abaixo de 7,3, sendo que, como nós sabemos, o pH normal varia de 7,35 e 7,45, o que vai causar, é claro, uma acidose metabólica. Uma das regulações do pH sanguíneo é feita pelo tampão de bicarbonato, ou seja, o aumento da concentração de íons de hidrogênio no sangue vai favorecer a formação de ácido carbônico, que vai levar a maior eliminação de CO2 pelos pulmões na ventilação, o que explica o aumento da frequência respiratória, a chamada taquipneia, que vai agir como um mecanismo compensatório para a diminuição do pH sanguíneo. Além disso, os corpos cetônicos em excesso no sangue vão fazer a liberação de um odor muito forte, que é conhecido como hálito cetônico, um forte determinante para o diagnóstico da cetoacidose diabética. Por fim, né, a gente pode resumir todas essas consequências metabólicas na figura 4, que detalha bem todas, alguns dos sintomas, né, e sinais mais importantes da cetoacidose diabética. Como conclusão, a gente pode ressaltar, né, como já foi dito anteriormente, que a cetoacidose diabética é uma das decorrências de quem tem diabetes, é uma grave decorrência, né? E é bem importante ficar de olho nesses sintomas que foram ditos anteriormente, como hálito cetônico, cansaço, a poliúria, para que possa evitar ao máximo isso. E o tratamento que deve ser feito para quem tem a cetoacidose é a administração da insulina, para que assim a glicose possa ser captada pelas células e o GLUT4 possa ser estimulado, então, para fazer essa captação. E também é importante fazer a hidratação desse paciente, porque, como foi dito anteriormente, o paciente perdeu muito
muita água na poliúria e aí ele está bem desidratado. E também nos casos mais graves, que tem a cetoacidose, o pH vai estar tão baixo, mas tão baixo, que é necessário administrar o bicarbonato para que o pH volte ao normal. Então é bem importante ficar de olho nesses casos para que não evolua para um caso ruim, como por exemplo o coma, né, que foi dito que pode ser uma das consequências dessa cetoacidose. E as referências que a gente usou nesse trabalho foi o Leninger e o Baroni.